O 11 de setembro é como conhecemos os atentados terroristas realizados pela Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. Nesse atentado, fundamentalistas islâmicos sequestraram aviões comerciais e lançaram-nos contra os alvos citados, resultando em milhares de mortos. O atentado de 11 de setembro foi organizado pela Al-Qaeda durante anos, inserindo dentro do conceito de jihad, ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e que é explorada pelos grupos fundamentalistas. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. O primeiro alvo dos terroristas, no dia 11 de setembro, foram as Torres Gêmeas, que faziam parte do complexo do World Trade Center. Os terroristas embarcaram em 4 voos diferentes, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos e que pousariam na Califórnia. Os 4 voos eram de diferentes empresas aéreas norte-americanas, a American Airlines e a United Airlines. Os voos eram os seguintes: Voo 11 da American Airlines. Esse voo decolou de Boston e ia para Los Angeles. Foi o primeiro avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Norte. Voo 175 da American Airlines. Esse voo também decolou de Boston e ia a Los Angeles. Foi o segundo avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Sul. Voo 77 da American Airlines. Esse voo decolou de Washington e ia para Los Angeles. Foi lançado contra o Pentágono. Voo 93 da United Airlines. Esse voo decolou de Newark e ia para São Francisco. Seria lançado contra o Capitólio, mas caiu antes de atingir seu alvo. Tudo começou com o embarque dos 19 terroristas nos voos citados. Depois que as aeronaves estavam no espaço aéreo americano, os terroristas tomaram controle delas para realizar o plano. O voo 11 da American Airlines decolou às 7h59 e logo depois, às 8h46, foi lançado contra a Torre Norte, no World Trade Center. O World Trade Center era um complexo formado por 7 edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas. Esse complexo tinha sido inaugurado em 73 e era um dos cartões postais de Nova York. O complexo ficava no centro financeiro dessa cidade e na hora do ataque cerca de 15 mil pessoas estavam no prédio. Poucos minutos depois, às 9h03, o voo 175 da American Airlines foi lançado contra a Torre Sul, do World Trade Center. O ataque à segunda torre ampliou o grau de devastação do atentado e aumentou o número de mortos em Nova York. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines foi lançado contra o Pentágono, prédio que sediava o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A essa altura, a informação de que o país passava por um atentado terrorista já era do conhecimento das autoridades e das pessoas comuns, como as que estavam no voo 93 da United Airlines. Os passageiros que estavam nesse voo conseguiram comunicar-se com conhecidos fora do avião e ficaram sabendo do que passava. Os passageiros do voo 93 acabaram rebelando-se contra os terroristas que optaram por lançar o avião da zona rural de Sharksville, localizado no estado da Pensilvânia, às 10h03. O alvo desse voo era o Capitólio, centro do poder legislativo dos Estados Unidos. O voo 77 da American Airlines foi lançado contra o Pentágono, resultando na morte de 125 pessoas. Uma vez que os ataques estavam em curso, as autoridades intervieram para minimizar a quantidade de mortos e resgatar feridos. Logo após o ataque à primeira torre, a imprensa começou a fazer cobertura do atentado e no momento em que a segunda torre foi atacada, as imagens foram transmitidas ao vivo para o mundo. A transmissão do desdobramento dos ataques contra as Torres Gêmeas acompanhou o trabalho de resgate e o incêndio, que atingiu o prédio. O incêndio estendeu-se por alguns minutos nos mais altos andares da Torre Gêmea e resultou no superaquecimento da estrutura do prédio que não suportou e desmoronou.
Às 9h59, a Torre Sul desmoronou e às 10h28 a Torre Norte também desmoronou. A respeito do momento do ataque contra o Pentágono, as imagens disponíveis são muito precárias. Também não existem imagens disponíveis sobre o momento da queda do voo 93 da United Airlines. Após realizado todo o trabalho de contagem das vítimas, concluiu-se que o atentado de 11 de setembro resultou em 2.996 mortes, das quais 2.606 são de pessoas que morreram em Nova York, e 125 morreram no Pentágono e 246 morreram nos aviões, tripulação e passageiros inclusos. Por fim, contabilizam-se também a morte dos 19 terroristas. Além disso, esse foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreram em seu terrorista. Além disso, esse foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreram em seu território, desde o ataque realizado pelos japoneses contra a base naval de Pearl Harbor em 1941. Podemos considerar que o grande motivo do ataque foi o extremismo de Bin Laden e sua organização. Esse extremismo considerava os Estados Unidos como um grande inimigo por causa da presença de tropas americanas no Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta à década de 1980. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos, e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo também de orientação fundamentalista que havia dado abrigo à Al-Qaeda. A invasão realizada pelos americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação do país. Atualmente, existem combates no Afeganistão contra tropas do Talibã que procuram recuperar o poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que entre 2001 e 2016, só entre civis, cerca de 31 mil pessoas morreram. Nesse caso, nos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas e o país tomou medidas duras para combater o terrorismo. Por essa razão, foi criada uma lei chamada de Auto Patriota, que posteriormente foi substituída pela User Freedom Act.